coloca. Mãe. Mãe. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Caminharmos juntos rumo à luz.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. O ser no corpo
pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, harmonia, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. O ser no corpo é um passarinho na janela quer voar. O pensar evola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, harmonia, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Oi. Eu sabe a primeira, só que Oi, oi. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão. Do suor do vosso rosto angariareis o pão, do estertor de vossos passos, o maná da revolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Caminheiro
vosso rosto, angariareis o pão. Tu és tertor de vossos passos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido. Caridade, oração, alívio do coração. Semeador, Em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor. bendito Consolador. Semeador, Em meio à dor, vinde a mim. Se estás cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentido a dor. bendito Consolador. Desde que eu o vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternuras rompendo o tabor. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, tens teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, Chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá mas nem toda a terra poderá conter. E se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas.
chamas, chamas, me chamas. Todos na mesma vibração. Vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la. Amém. Atendendo ao pedido do presidente da UME, Samuel, Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador. Outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração.
coração. Eu ouço seu nome por toda parte, da voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, das aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Oh, 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 no som da vida, vida. Prezados irmãos em Cristo, boa noite.
Sejam bem-vindos à solenidade de encerramento da 30ª Semana Humberto de Campos. Agradecemos à banda Luiz Sonar pelo momento musical desta noite. Disse-nos Humberto de Campos, espírito, em página psicografada pelo médium Chico Xavier, a 5 de agosto de 1935, e publicado pela FEB Editora na obra Crônicas de Além Túmulo, a primeira de um total de 12. Encontrei neste outro mundo a minha própria bagagem, meus pensamentos, minhas obras, fruto dos meus labores, da minha regeneração no sofrimento. Sem estar na beatitude do céu, não conheço igualmente a topografia do inferno. Os uivos de Cérbero ainda não ecoaram aos meus ouvidos. O Nessum Maggior Dolore, que Dante escutou dos lábios de Francesca da Rimini em sua peregrinação pelas masmorras do tormento, constituiu provavelmente um resultado da perturbação dos seus servos auditivos, porque eu afirmo o contrário. Não há maior prazer que recordar, na paz daqui, as nossas dores na terra. Eu sou, de fato, grande culpado, não pelos meus esgares de caveira para arrancar o riso dos outros, mas diante da minha consciência, pela minha teimosia e incompreensão referentes aos problemas da verdade. Todavia, Deus é a misericórdia suprema, e sem me acorrentar às colunas incandescentes, já prendeu meu coração de filho pródigo nas algemas suaves do seu amor. Convidamos ao palco as seguintes personalidades espíritas: o presidente da UME Parnaíba, Samuel Aguiar; o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, Everaldo Amorim; a presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, Rosário Lira; a presidente do Centro Espírita Semente Cristã, Dora Rodrigues; a presidente do Centro Espírita Caridade e Fé, Zilda Aguiar; o tesoureiro da UME Parnaíba, Antônio Cacau; e o palestrante desta noite, Jefferson Luiz. Convidamos Antônio Cacau Júnior para proferir-nos a prece. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te rogamos nesse momento e te pedimos permissão para que sejamos banhados pelos eflúvios de amor e paz que circundam nesse ambiente. As vibrações que emanam dos nossos corações, que juntos, reunidos em teu nome, Cristo Jesus, vibrando pela nossa Parnaíba, vibrando por todos que fazem o movimento espírita de nossa região. Nós, nesse momento, como pedinte, Senhor, pedimos a Humberto de Campos, ceareiro do teu infinito trabalho e amor na tua causa, para que nos envolva através do seu cajueiro com as energias salutares de amor, bem como a Ismael, em que aqui se encontra conosco através dos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda,
pedindo permissão para acessar as nossas mentes através da explanação do nosso irmão, que aqui abordará um tema de construção do trabalho de Humberto de Campos. Amado Jesus, nesta noite, rogando a Ti, genuflexos, te pedimos o Teu amor e a Tua infinita bondade. Que assim seja. Assistiremos agora no telão a um clipe com os melhores momentos da 30ª Semana Espírita Humberto de Campos, entre segunda e sexta-feira. Ceareiros reunidos, trabalhando com Jesus, nesta busca, neste encontro com Deus Pai que nos conduz. A bagagem que precisa o ceareiro do Senhor é a coragem, boa vontade, fé robusta, é muito amor. Para doar ao seu próximo, para doar ao seu irmão que vive perto ou longe, nas dimensões da existência. No momento em que oramos a Jesus, nosso Senhor, com fervor de nossa alma, traduzindo tanto amor, no espaço se abre uma fenda de luz, sublime mensagem do Mestre Jesus que chega até nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos ensinei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos ensinei. Para suas considerações, o presidente da UME Parnaíba, Samuel Aguiar. Os queridos pares, dirigentes espíritas aqui presentes, caros amigos internautas, através da Web Rádio Ismael, comunidade espírita aqui presente, senhoras e senhores, boa noite.
É uma grata satisfação chegarmos com uma consciência tranquila e com um ânimo revigorado por mais uma edição da Semana Espírita Humberto de Campos. É impossível não me emocionar com esse lugar. Vir aqui é lembrar das Semanas Espíritas da minha infância. É lembrar da companhia sempre prazerosa da minha avó materna, fundadora do Caridade e Fé, e que me trazia todos os domingos pela manhã das edições da semana. E aqui, desde os 10 anos de idade, eu lembro bem, tive a oportunidade de cantar uma música espírita, tinha um momento artístico. Em uma ocasião, Dora, a FEP estava presente. E o Ornálio me viu cantando. Ele disse assim: olha, meu filho, é capaz de você dar para prestar. No último Congresso Espírita Piauiense, eu disse isso para ele. Ornálio, você lembra naquele dia do Cajueiro que você disse que dava para eu prestar? E aí ele disse assim: eu continuo achando que você ainda vai prestar. Então, tenho muitas memórias. O seu Cláudio S. Arline, sentado ali, acompanhado do seu Ageu, cada um com um violão, fazendo uma apresentação impagável. As considerações, as palavras dos nossos irmãos. A primeira vez que eu ouvi a voz inesquecível do Ayrton Alves, acompanhada do corpo dele, que eu só ouvia pela rádio. Então, quando eu vi aquela pessoa falar, foi aquela velha decepção de qualquer ouvinte de rádio. Meu Deus, que homem feio, numa voz tão bonita. Mais tarde, ficando mais próximo, descobri que ele realmente é feio, mas a sua alma é extraordinária. Provável que após essa encarnação queime menos tempo no inferno do que se não tivesse se tornado espírita. Isso porque o amo. E dizer que o cajueiro em si é carregado de uma energia, de uma vibração, que é provável, segundo está no livro dos médiuns de Allan Kardec, seja o fato de eu depositar aqui, quando chego, as minhas emoções, e isso criar uma vibração de uma psicosfera muito particular. E eu tenho trazido inúmeras pessoas do resto do país para conhecer o cajueiro. Mas quando eles chegam aqui, e alguns têm a sorte de entrar, porque ultimamente, graças a Deus, tem ficado fechado para preservar mais, a emoção é tal qual a de uma de nós, que aqui temos um profundo sentimento. O último, ele ficou tão emocionado que eu me emocionei junto com ele. Ele chorou, eu chorei junto. Fizemos um evangelho aqui embaixo. Francisco Ferraz, ex-presidente da Federação Espírita do Paraná. Luiz Rurrivas, esse estrangeiro. E fizemos aqui um evangelho. Esse Ferraz se emocionava como um menino. Porque é possível sentir Humberto quando a gente leu Memórias, a obra dele enquanto homem, e quando a gente leu Crônicas de Além Túmulo, nas 2 ou 3 cartas que ele faz referência ao cajueiro. Eu quero agradecer a cada casa espírita, na pessoa daqueles trabalhadores que estavam ali limpando, arrumando, preparando tudo com muita expectativa para receber os confrades das outras casas. Eu quero agradecer a cada um e cada uma que voluntariamente, a pedido de todos nós, divulgou nas redes sociais que a Semana Espírita estava acontecendo. Quero agradecer aos homens e mulheres que, não sendo espíritas, empenharam-se para que esta
30ª semana acontecesse, auxiliando de diversos modos. Quero dizer aos meus irmãos que sonho em ver a Semana Espírita Humberto de Campos finalmente inserida no calendário cultural da cidade. Na segunda-feira, a Dora lembrava algo que todos os anos ela faz questão de lembrar, e que o município ele cria leis, mas ele próprio esquece, salvo aquelas leis que trazem impacto financeiro. Mas foi criado o Dia da Memória de Parnaíba. E fazendo alusão a Humberto de Campos, esse dia é o 25 de outubro. Mas nunca mais vimos qualquer manifestação nesse sentido por parte do poder público. E não se refere à gestão atual, as outras também não deram a devida importância. Os espíritas continuamos aqui lembrando a obra de Humberto de Campos. Porque os que desejamos compreender um pouco melhor aquilo que Allan Kardec e Jesus no Evangelho nos apresenta, lendo as crônicas simples de Humberto de Campos, conseguimos ver ali histórias que ilustram, que explicam melhor uma situação, à exceção, claro, de Boa Nova e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas estes dois outros nos situando melhor num contexto cristão, Boa Nova, e doutrinário, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dando sentido ao porquê de aqui estarmos. Eu estou feliz, mas gostaria de ver alguns resultados. A imprensa apoiando o movimento espírita, apoiando a Semana Espírita e ajudando a divulgar, cobrindo o evento, registrando, não por proselitismo, não por ser espírita, mas por estarmos falando de uma mensagem de cultura, de leitura, de paz, e por estarmos destacando um homem que seguramente tem uma grande contribuição no país inteiro. A Academia Brasileira de Letras tem a foto de Humberto. A cidade Humberto de Campos tem a casa que ele nasceu, e era Miritiba, agora chama-se Humberto. Nós temos o seu amigo de infância. Eu li certa feita que o Evangelho tem uma árvore, a árvore do Evangelho. E eu quero dizer aos meus irmãos que a árvore do Evangelho é um cajueiro. Por fim, eu quero dizer a vocês que essa é uma noite muito marcante para o movimento espírita de Parnaíba. Teve uns anos atrás que o Jefferson frequentava o Caridade e Fé com a Erenice há alguns meses, e eu o convidei para fazer a exposição doutrinária dali a alguns dias. Ficou um tanto receoso, não quis aceitar, mas acabou aceitando. Nós estávamos começando a comunicar nas redes sociais as palestras públicas. Fiz lá o bannerzinho, mal feito, meu Deus, divulgando a palestra. Quando foi na hora da palestra, ele agradeceu a oportunidade, reclamou que eu tinha divulgado nas redes sociais, não precisava toda aquela exposição, ficou com medo de quebranto, talvez, não sabendo que é igualmente feio como o Ayrton. Mas foi passando, foi estudando, foi compreendendo. O telão nos mostrou como, se a semana não fosse Humberto de Campos, seria Jefferson Luiz. Tocou, rezou, fez cerimonial, e hoje está aqui para fazer, já tocou ali, e está aqui para fazer a palestra de encerramento. Eu acho que Humberto, como consegue identificar na aura, na psicosfera nossa, no perispírito, a nossa evolução, ele deve estar feliz de ver o movimento espírita continuando um trabalho de divulgação da doutrina, não necessariamente de homenagem ao seu nome, e de ver que na noite de hoje nós vamos trazer para falar conosco um Lázaro, como Humberto se identificou a ponto de criar uma obra.
antes de frequentar o Caridade e Fé e fazer a primeira palestra, Pedro Neto, desencarnou não, né? Em memória. Pedro Neto e eu estávamos em casa, Jefferson chegou lá em casa, assim, por volta de 12:30, parecia faminto pelo horário. Ficamos ali conversando e estávamos tentando pegar uma música e o Pedro disse assim, vamos ali para o centro, Samuel, que lá é melhor da gente pegar isso. E o Jefferson disse, para onde, rapaz? Para o centro. O centro era no quintal de casa. Imagina o terror. Então, quando a gente foi, o Jefferson olhou aquilo, salãozinho pequeno, e disse, nossa, que legal, eu tenho interesse nessas coisas. Hoje, as coisas realmente se encaixaram, fizeram bastante interesse. Eu não estou dizendo isso aqui para insuflar o ego do meu amigo, porque maior que isto é impossível desse ego ficar realmente. Eu estou dizendo isso para reconhecer que o movimento espírita hoje vai ouvir aquilo que nós podemos chamar de prata da casa, e que eu, no meu coração, emocionado pelo cajueiro, posso chamar também de joia da coroa. Sejam bem-vindos, muito obrigado e muita paz a todos. O Centro Espírita Chico Xavier convida a todos para participarem do Encontro Fraterno Alta de Souza, a realizar-se nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Colégio CEP, aqui em Parnaíba, com o tema central, o Roteiro da Felicidade, as Bem-aventuranças. As inscrições podem ser feitas no Centro Espírita Chico Xavier e têm a contribuição de R$10. O Centro Espírita Luz da Esperança realizará o jantar iluminado no dia 28 de novembro, no restaurante Mangata. Os ingressos para o jantar serão limitados e darão direito à entrada, prato principal e sobremesa. Maiores informações com a equipe de tarefeiros da casa. O Centro Espírita Caridade e Fé também tem um convite. Nos dias 15 e 16 de novembro, acontecerá a Feira do Livro Espírita, com vasta programação no Castelo de Eventos, e a participação do médico espírita Dr. Sérgio Tizen. A entrada é gratuita e terão muitos livros espíritas em ofertas especiais. Neste próximo dia 2 de novembro, dia de finados, a UME Parnaíba promoverá a palestra magna da campanha Imortalidade da Alma. Será às 19 horas, no Sesc Avenida. O tema da noite será Há muitas moradas na casa de meu pai, e terá como ministrante a psicóloga e espírita Cíntia Craveiro. Por fim, informamos que amanhã, às 18 horas, no Caridade e Fé, haverá o painel Cultura da Paz e Justiça Social. Participarão como articulistas desse painel Inácio Albuquerque, Alexandro Marinho, Regis Couto e Carlos Pontes. A mediação será de Samuel Aguiar. O evento é gratuito. Jurista, funcionário público, casado e pai de um casal de filhos, musicista, médium e expositor espírita. Nesta noite, abordando o tema As Obras do Espírito Humberto de Campos para o fortalecimento do movimento espírita. Recebamos nosso irmão Jefferson Luiz. Boa noite a todos e a todas. Depois de tanta coisa dita sobre mim, eu acho que a gente já pode ir embora. Tem que provar, né? Meus irmãos, é uma emoção muito grande que nos toma desde cedo.
perceber a grandiosidade de um momento como esse, a culminância de uma atividade que já dura por 3 décadas. Numa cidade onde não é ainda há alguns tempos reconhecida como um polo de cultura espírita, mas que vem trabalhando firmemente, de braços dados, casas se unindo, trabalhadores se integrando e marcando o nosso nome de espíritas no cenário nacional e, quem sabe, no cenário internacional. Estarmos aqui hoje aproveitando essa brisa agora suave, envolvidos nas energias que emanam desse cajueiro, mas sobretudo sob o olhar do nosso patrono, Humberto de Campos, faz-nos diferentes. Termos o que nós temos aqui, este monumento vivo, a prova viva de que por essas ruas que nós andamos hoje, por estes becos, aqui neste polo, no centro da nossa cidade, por que não dizer centro histórico, percorreu uma das maiores sumidades de uma arte pouco reconhecida no seu tempo e ainda hoje, da cultura literária. Um espírito que hoje reconhecemos notável, mas um homem que viveu, quando encarnado, talvez passos semelhantes que nós percorremos. Nascido no vizinho estado do Maranhão, Miritiba, hoje Humberto de Campos, logo muito cedo enfrentou as adversidades deste mundo corpóreo. A perda do pai, ainda criança, tendo que viver com a mãe, mudaram-se para Parnaíba na esperança de dias melhores, de uma vida melhor. Auxiliados por parentes de sua mãe, em busca de uma vida mais cômoda, de uma oportunidade de crescimento. Eu peço licença para ler um trecho de seus escritos e que está registrado nesse nosso monumento e que eu já tinha visto na internet, nas pesquisas, mas quando cheguei hoje aqui, me emocionei profundamente. Fui tomado do choro que também toma conta de tantos outros que vêm aqui a Parnaíba e podem acessar o cajueiro. Regresso a Parnaíba, volto a ver a minha casa e a rever o meu amigo. Meu cajueiro, aqui estou. E ele está aqui, vendo a sua casa que fica ali na outra rua, vendo o cajueiro e vendo a nós, que o reconhecemos como um expoente do mundo espiritual, que nos deixou cartas, crônicas, contos, nos advertindo, nos alertando para a realidade espiritual da vida. Mas ele não me conhece mais. Eu estou homem, ele está velho. A enfermidade cava-me o rosto, altera-me a fisionomia, modifica o tom de voz. Ele está imenso. Aquela época é escuro, mas hoje nós podemos ver essa beleza. Cajueiro verdinho, pura vida. Adeus, meu cajueiro. E lá me vou outra vez,
e para sempre pelo mundo largo onde hoje vivo. São palavras do imortal da Academia Brasileira de Letras, quando esteve pela última vez na nossa cidade, revendo o seu cajueiro. A sua história de vida, a sua trajetória é importante para compreendermos por que de exaltarmos o espírito Humberto de Campos e a preciosidade da sua tarefa perante o movimento espírita. Tantos sofrimentos, adversidades, passava fome muito cedo, antes dos 10 anos. Próximo disso, já teve que buscar o sustento seu e da família, arrumando empregos como, por exemplo, balconista de comércio. Ajudava a mãe a costurar meias para serem vendidas e ajudar na economia familiar. Como a situação não era tão boa, como muitos de nós enfrentamos ainda hoje, buscou várias vezes outras cidades. O apoio de familiares, foi a São Luís tentar a vida antes dos 15 anos. Lá não deu muito certo, retorna a Parnaíba, vai ao estado do Pará, também não consegue êxito, volta a São Luís, mas resolve retornar ao estado do Pará. E lá, dentre outras atividades laborais que exerceu, conseguiu um emprego na redação de um jornal. E aquilo foi envolvendo Humberto de Campos. Inicia-se aí o afinamento do homem Humberto de Campos, de uma trajetória difícil com as letras. No livro Memórias, ele nos revela que o seu estudo aqui na cidade de Parnaíba foi parco, foi pequeno. Relata que estudava sobre o condão da palmatória e o pouco que aprendeu aqui levou para a vida. E ingressando nesse jornal, se afiniza com as letras, com a literatura, escreve matérias, mas o jornal que ele trabalhava fechou e ele aventurou-se à capital do Brasil, naquela época, Rio de Janeiro. E lá consegue emprego também em um jornal. E conhece literatos notáveis, como Olavo Bilac, que o ajudam ainda mais a construir o seu estilo literário. Passa a escrever nos jornais e os seus textos são amplamente aceitos pela sociedade do Rio de Janeiro e logo se espalha. Outros jornais do Brasil inteiro se interessam por publicar suas matérias. Crítico, de um olhar perspicaz sobre a realidade cultural, social, financeira e política, Humberto de Campos ganha uma característica própria e envolve as pessoas nos seus textos de maneira tal que passa então a ser um dos mais lidos no Brasil inteiro. As pessoas consumiam as suas crônicas, os seus textos, de forma ávida. Esperavam as próximas matérias, ver quais comentários Humberto de Campos iria tecer sobre os assuntos do cotidiano, sobre a política, sobre a vida das pessoas, da cultura. E chegando ao ápice da sua trajetória na literatura, é nomeado para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Mas novamente vem reveses na vida deste homem, Humberto de Campos. E aquilo que se constituía em prazer,
A arte de escrever, de levar mensagens, de levar informações, textos a outras pessoas, torna-se, de certo modo, um fardo, porque a necessidade de manter-se ante as dificuldades financeiras que bateram à sua porta já no fim da sua vida, decorrente de outros fatores, mas também de enfermidades que lhe escasseavam a vitalidade para continuar exercendo o seu mandato enquanto homem, fizeram com que Humberto de Campos tivesse que escrever textos de forma quase que mecânica, cansativa. Foi um fardo que Humberto de Campos precisou suportar para sobreviver nos tempos finais da sua passagem encarnatória na Terra. Cético, desvinculado de pragmatismos religiosos, lhe fora apresentado o Espiritismo, mas ele não se afeiçoou, questionava, duvidava, não dava o crédito necessário ao Espiritismo. E esse homem, que era amplamente conhecido e reconhecido no Brasil, de ponta a ponta, a 5 de dezembro, desencarna. E eis que aí inicia-se a principal contribuição de Humberto de Campos para o movimento espírita brasileiro. O seu desencarne, e logo após, somente 3 meses, o contato com Chico Xavier, à época com 24 anos de idade, e já havia publicado o livro psicografado Parnaso de Além-Túmulo, onde foi psicografado várias poesias, poemas de autores notáveis. Humberto de Campos se apresenta a Chico se destacando de uma multidão em um desdobramento pelo sono de Chico Xavier, reconhece-o como menino de Parnaso e inicia-se aí a aproximação para então, alguns anos à frente, publicar o primeiro livro ditado a Francisco Cândido Xavier. Quando Chico e a Federação Espírita Brasileira publica o livro Crônicas de Além-Túmulo, no ano de 1937, esse fato causou um grande alvoroço no Brasil inteiro. Ora, um fato novo, milagroso, miraculoso, alguém que já morreu ditando suas crônicas, suas cartas a um médium que as recebe e a publica. E logo, todos aqueles leitores fiéis de Humberto de Campos, homem, buscaram o livro Crônicas de Além-Túmulo para tentar identificar se realmente ali estavam os escritos daquele Humberto de Campos que conheciam. O livro foi muito procurado e os críticos literários também buscaram o livro. Essa busca da sociedade por Humberto de Campos, nesse fato estranho de alguém já morto, ditando mensagens, trazendo histórias, despertou os críticos que se debruçaram sobre a obra e encontraram o mesmo estilo literário, as mesmas preocupações, a mesma forma de escrever de Humberto de Campos, homem. E esse debate perdurou por muito tempo, porque vieram outros livros. A dúvida se era possível alguém do além ditar mensagens a um encarnado, alguém no mundo dos vivos, atiçou a sociedade,
a buscar saber mais sobre este fato, sobre este fenômeno, sobre a psicografia. Buscou a sociedade conhecer Chico Xavier, seu trabalho, outras obras que eram publicadas por ele. E isso foi dando destaque, foi dando uma amplitude, foi vulgarizando, pulverizando o espiritismo. Essa dúvida, esse anseio, favoreceu com que as pessoas voltassem o olhar para as questões espirituais da vida e, sobretudo, para a possibilidade da comunicação dos chamados mortos para com os chamados vivos. E esta celeuma teve um momento de ápice quando a viúva de Humberto de Campos, a senhora Catarina Campos Veras, resolveu, juntamente com seus 3 filhos, ingressar com uma ação judicial, onde pretendia uma sentença que declarasse se as obras que eram psicografadas por Chico eram de Humberto de Campos ou não. E que se fosse confirmada a autenticidade, a autoria da obra, em sendo de Humberto de Campos, que fosse pago por Chico Xavier e pela Federação Espírita Brasileira os direitos autorais das obras que estavam sendo publicadas. E este caso ganhou uma grande repercussão. Os jornais acompanhavam cada passo do processo, colhiam informações e, de forma distorcida, lançavam informações equivocadas a respeito de Chico, da Federação Espírita Brasileira, colocando em xeque o trabalho de amor que o nosso médium mineiro teve, totalmente desinteressado. E essa grande repercussão, a angústia das pessoas por esperarem o resultado desse processo, onde o judiciário iria decidir se era ou não era Humberto de Campos quem escrevia pelo lápis de Chico, fez com que as pessoas buscassem, aguardassem esse resultado. E enquanto se aguardava, havia as discussões nas praças públicas, mas também nos recintos acadêmicos, até que o juiz do Distrito Federal responsável pelo caso à época julgou o processo extinto, sem resolver o mérito. Disse ele que não havia condições de reconhecer ou não a autoria da obra e que a autora e seus filhos eram carecedores de ação. Eles não tinham interesse para ingressar no judiciário, porque não poderia se conceber a autoria de alguém que já era morto. Não havia personalidade jurídica, não existia alguém para que pudesse se decidir se era o autor ou não. E é uma informação que às vezes nos chega como ganho de causa para Chico e para Febe. Na verdade, quem ganhou foi o Espiritismo. Não Chico, nem a Febe, nem Ana Campos. Mas ganhou porque a repercussão deste caso vulgarizou o Espiritismo. E a partir de então, as pessoas buscaram a obra de Humberto de Campos não só para constatarem a autoria, mas começaram a se dedicar sobre as mensagens que estavam sendo transmitidas naqueles livros, naquelas cartas, naquelas crônicas, começando assim a despertar para a realidade espiritual da vida. Os primeiros livros de Humberto de Campos são marcados por suas características do Humberto de Campos homem, que ainda estava despertando para a vida espiritual. Tinha acesso a algumas cenas e que ele ditava a Chico. Mas a partir de um livro chamado Boa Nova, inicia-se uma nova fase da literatura espírita de Humberto de Campos. Humberto de Campos vai espiritualizando-se, pouco a pouco, e dita a Chico Xavier essa obra imorredora, Boa Nova,
Um grande marco para nós que estudamos o Espiritismo. Nela, Humberto de Campos, após ter acesso a acontecimentos vivenciados por Jesus, sendo espectador de episódios que foram narrados pelos evangelistas, dita a Chico detalhes que não estão contidos nos evangelhos, nos ampliando a capacidade de compreensão das palavras de Jesus. Jesus falava sempre por parábolas. Os evangelistas registraram isso. Mas também registraram que na intimidade falava de forma direta aos seus discípulos. Mas isso não constou no Novo Testamento, nem em nenhum dos evangelistas. E Humberto de Campos traz esse contexto que por nós não era conhecido e que dificultava a nossa compreensão do Evangelho, da Boa Nova. Querem um exemplo? Todos aqui já ouviram falar na parábola dos talentos. De que um senhor chegou e distribuiu 5 talentos a um de seus servidores, 2 a outro e 1 talento ao terceiro. Humberto de Campos revela quais são esses talentos. Está aqui registrado em Boa Nova. Alguém arrisca a dizer? Os que já leram, por favor. Não vamos dar spoiler. Mas Humberto de Campos registra quais foram esses talentos que Jesus concedeu, que o Senhor concedeu. Está no livro, equivoquei-me, está no livro Estante da Vida. Humberto de Campos relata que este Senhor ofertou ao primeiro o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Foram os 5 talentos que o Senhor deu ao servidor. Dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Ao segundo concedeu inteligência e autoridade. E ao terceiro entregou, vou parafrasear Sérgio Thyssen, e ofertar bombons franceses para quem acertar. Ao terceiro entregou o conhecimento espírita. Lembram-se o que fez este servidor que recebeu 1 talento? Ele enterrou o talento. Relata Humberto de Campos, no capítulo 4, estudo da parábola, que o primeiro que recebeu 5 talentos e que rendeu outros 5 no retorno do Senhor, conseguiu, com aqueles 5 talentos iniciais, conseguiu trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O segundo conseguiu a cultura e a experiência. Mas o primeiro, que recebeu o conhecimento espírita, o enterrou. O terceiro, obrigado. E eu refletindo sobre essa passagem, sobre esse servidor que recebeu 1 talento e o enterrou, eu me lembrei do Memórias, em que Humberto de Campos, caminhando por este quintal, chuta algo estranho, olha e percebe uma castanha de caju. E ele enterrou. Só que ele regou. Ele cuidou, colocou alguns tijolos em volta para que as galinhas não comessem o broto que germinaria logo depois. Humberto de Campos recebeu 1 talento. A sua história de vida, a sua conquista da habilidade da escrita e de transmitir
pensamentos, histórias, pela escrita, a propagação de mensagens por livros, por textos, por jornais, foi o talento que Humberto de Campos recebeu, ainda em vida. E no plano espiritual, munido dessa habilidade, desse talento, utilizou para alertar aos outros da realidade espiritual da vida. E se utiliza da escrita, das cartas, das crônicas, dos contos, apólogos, para transmitir aos que ainda permaneciam no mundo corpóreo a realidade da vida. Primeiro, ele traz a mensagem da imortalidade da alma nos seus livros iniciais, mas depois se dá conta de que há espíritos intelectualizados, e ele diz isso no prefácio de uma das suas obras, e há espíritos evangelizados. E é a esta categoria que ele busca trabalhar para se encontrar. E começa a ter contato com as claridades da Boa Nova, a ver no mundo espiritual, com seus próprios olhos, os acontecimentos, e tem a felicidade da possibilidade de, através de Chico, nos ofertar esse manjar que é a sua coleção publicada pela FEB. Estes livros têm um conhecimento com o potencial de nos evangelizarmos, que nós ainda desconhecemos a amplitude disso. E aquele talento que Humberto de Campos recebeu, o conhecimento espírita, aliado à arte de escrever, ele fez prosperar. Ele fez com que aquela semente criasse raízes. E essa raiz fincou-se no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Outro livro que Humberto transmite a Chico e que é uma diretriz para nós espíritas da missão espiritual deste nosso cadinho imenso, desse nosso país continental, onde todos nós reencarnamos. No seio do movimento espírita, na Parnaíba onde está fincado, ainda vivo, o cajueiro de Humberto de Campos, rendendo bons frutos, o trabalho que é desenvolvido por cada um de nós, dos dirigentes, mas dos trabalhadores anônimos das casas espíritas, que esforçam-se por aliar conhecimento, claridades evangélicas, no trabalho de auxílio aos mais necessitados do que nós, fazem com que este espírito notável, Humberto de Campos, possa voltar várias vezes a esse pedaço de chão, para reconhecer a sua casa, o seu cajueiro, mas reconhecer os seus frutos. Somos nós, envolvidos nessa seara de amor, que precisamos dar continuidade a esse trabalho de elevação espiritual do planeta. É o que está contido em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a obra de Humberto de Campos veio dar segurança aos espíritas, fortalecendo-se para encarar essa missão espiritual do Brasil e, sobretudo, dos espíritas, porque já despertos para essa realidade, conscientes desse trabalho a ser desenvolvido. Nos dá coragem para virmos à praça pública há mais de 30 anos, 3 décadas,
para levar o esclarecimento, o consolo através do Espiritismo. Na segunda-feira, no Centro Espírita Luz da Esperança, nós ficamos sensibilizados pelos relatos dos homens e mulheres notáveis que iniciaram essa caminhada, a primeira Semana Espírita Humberto de Campos, idealizada pelo senhor Djalma, e que nós temos aqui duas pessoas que participaram da primeira Semana Espírita Humberto de Campos, relatando as dificuldades, a perseguição, mas que não desistiram e que hoje estão aqui, firmes e fortes no trabalho, enfrentando adversidades, problemas, mas a mensagem imorredoura de Jesus, que Humberto de Campos vem clarear as nossas vistas, o nosso intelecto, para nos espiritualizarmos em seguida, não os deixaram desistir. Nós precisamos valorizar a obra de Humberto de Campos. Esteve aqui como nós. Dificuldades enfrentou como nós enfrentamos. Fome, frio. Mas não desistiu. Buscou aprimorar-se, crescer. E quando desperto no mundo espiritual, identificando que toda a sua intelectualidade, os seus títulos acadêmicos na terra, não lhe valiam muito perante o Evangelho de Jesus, iniciou uma nova fase na sua jornada, a fase da evangelização do ser. E trazendo esses relatos, Humberto de Campos completa uma trilogia que foi muito bem trazida para nós ontem, no Caridade e Fé, pela Marciane e pela nossa querida Adriana Paula, da UME de Piripiri, para nos dizer que tínhamos Emmanuel trazendo a interpretação do Evangelho. Tínhamos André Luiz, que já psicografava por Chico, trazendo os bastidores, a vida no mundo espiritual. E vem Humberto de Campos nos trazer detalhes, pelos seus textos nos fazer mergulhar nas vivências do Evangelho, para compreendermos melhor o porquê de algumas falas de Jesus, o porquê de algumas atitudes. Todos conhecemos o Sermão do Monte, o sermão profético, que tem a síntese da sua filosofia, da sua doutrina. Mas poucos conhecemos o que motivou Jesus a proferi-lo. E em Boa Nova, agora sim, nós temos o relato de que Levi estava em sua casa e, como um dos discípulos de Jesus, era muito procurado pelas pessoas em busca de auxílio. Todos os discípulos eram disputados. As pessoas queriam ter com eles para se melhorarem, ter uma esperança, talvez até as curas. E chegou um grupo de desvalidos. E ele, incomodado com aquilo, desdenha daquelas pessoas que buscavam o Mestre, que buscavam servir com Jesus, e diz: o que pode se esperar de pessoas como vocês? E dirigindo-se a 3 deles, diz o seguinte: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és, e tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Chegaram os pobres, os estrupiados, os aflitos,
os cansados, os renegados, em busca de Jesus, querendo fazer parte daqueles que seguiam os passos do Mestre, mas esse discípulo, ainda equivocado, desdenha deles. E Jesus chega na casa. Os 3 que ficaram cabisbaixos se enchem de esperança. E logo após alguns diálogos, Jesus, ao entardecer, se retira dali, é acompanhado pelos seus discípulos, pelas pessoas que esperavam por ele. Sobe a um monte e profere o bem-aventurados os aflitos, porque serão aliviados. Dando uma lição a Levi, que desdenhou daqueles que esse pobre desse Levi não sabia mais como encarar Jesus, mas aprendeu a lição e a partir daí acolhe todos os irmãos que vêm com dificuldades, com enfermidades, porque o Mestre não veio para os sãos, e acolhe aquele grupo para dizer que a sua boa nova é direcionada para eles. A sua palavra, o seu olhar, o seu amor é voltada para os que sofrem e não para os que já guardam todas as felicidades no mundo. É esse o bastidor, como muitos outros, Humberto de Campos revela nas suas obras, que nos fazem compreender melhor por que Jesus disse certas coisas. Porque quando buscamos a Bíblia, o Novo Testamento, parece às vezes sem um nexo, sem uma razão, sem uma causa. Mas não há nada sem causa, sobretudo vindo de Jesus. Esse episódio ilustra o que Humberto de Campos lega a nós, contando-nos as histórias da época de Jesus, as histórias do Evangelho, os personagens, trazendo nuances que não estão contidas nas narrativas dos evangelistas e que nos faz mergulhar naquele tempo e até conseguir compreender o perfil psicológico de cada uma daquelas pessoas que tinham com Jesus, que buscavam a Jesus. São informações valiosíssimas que nos aclaram a mente e, sobretudo, descortina todo o tesouro que é a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E esses livros, essas informações fizeram com que os espíritas, convictos da necessidade do trabalho, da expansão, da divulgação do Espiritismo, da Boa Nova, pudessem caminhar com passos mais firmes, chegarmos até aqui, momentos como este, onde nós renunciamos muita coisa a bem da divulgação, da propagação do Espiritismo, da Boa Nova de Jesus, para que outras pessoas aflitas, sedentas, possam encontrar o Mestre, possam ser aliviadas, possam ser esclarecidas. A mãe de Humberto de Campos envia uma foto de Humberto de Campos a Chico Xavier e no verso leva uma mensagem a Chico, onde ela reconhece Humberto de Campos naquelas páginas. Somado à extinção do processo, ao reconhecimento da Academia de Literatos, de que aquelas frases, aqueles textos, aqueles escritos pertenciam a Humberto de Campos e que aquelas mensagens estavam sendo transmitidas de alguma forma do além,
chancelaram o trabalho de Chico, da Federação Espírita Brasileira e dos espíritas, não só os brasileiros, mas também mundo afora. Porque não conseguiram eles refutar a autenticidade de Humberto de Campos nos textos ditados a Chico. E as obras de Humberto são profundamente estudadas, movimento espírita afora, e que nós aqui ainda não damos a devida atenção. E a prova disso é o relato de Samuel, que quando esses irmãos nossos, que vêm de outros estados, estudiosos, que já visitaram a obra de Humberto de Campos, que já estão envolvidos com as lides espíritas há bastante tempo, e que têm o contato com essa maravilha que nós temos à disposição todos os dias, não conseguem conter a emoção, não conseguem esconder o sentimento de gratidão por Humberto de Campos. E todos eles desejam voltar para estar mais uma vez sobre a sombra harmoniosa desse cajueiro, que nos banha em momentos como esse e em toda a Semana Espírita, Humberto de Campos, com bálsamos, energias curativas, nos reconfortam, nos dão ânimo a continuarmos as nossas lides, a suportarmos as dores, as privações, provações, como ele suportou enquanto em vida e venceu as adversidades, para que nós possamos continuar fortalecidos, unidos, como estamos já há 3 décadas, trabalhando na seara do Mestre, iluminados por esse imortal da Academia Brasileira de Letras, mas também imortal da Boa Nova. E para finalizar, me valendo novamente de próprio Humberto de Campos, em texto seu, que também está grafado nessas pedras de mármore, quando ele recebeu de sua mãe uma carta, quando estava em São Luís. E junto a essa carta, sua mãe, Dona Ana Campos, manda-lhe uma lata com doce de caju, feitos de cajus colhidos desta árvore. Diz Humberto de Campos, e estou em São Luís, homem e menino, lutando pela vida. E agora, onde estará Humberto de Campos? Nas paragens celestiais, lutando pela vida, só que a vida evangélica, não uma vida corpórea. E agora ele recebe não uma lata comprida, mas recebe dos nossos corações o fruto do seu cajueiro, que é o nosso desejo de seguirmos trabalhando na Boa Nova. Que assim seja. Agradecemos ao Jefferson pela dedicação em realizar essa tarefa. A UMI Parnaíba agradece à equipe da Web Rádio Ismael pela cobertura ao vivo de toda a programação da 30ª Semana Espírita Humberto de Campos, bem como aos demais colaboradores, patrocinadores e também à Prefeitura Municipal de Parnaíba por todo o apoio dispensado a este evento. Um agradecimento bastante especial a todos os que abrilhantaram esta edição, atuando como palestrantes. A eles,
os nossos aplausos de reconhecimento e gratidão enquanto assistimos a uma breve queima de fogos silenciosa. Palmas. Era para ser silenciosa. Faremos nesse momento a nossa prece de encerramento dos trabalhos desta noite. E para proferi-la, convidamos o confrade espírita Ayrton Alves. Vocês me dão razão. Antes da prece, eu queria agradecer a Deus na prece, mas antes agradecer a Parnaíba, que na noite de hoje, mais um parnaibano nesta semana, se coloca diante de tantos momentos alegres com a 30ª semana, 30 anos seguidos. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Marciane, por um momento tão grandioso. Pai de bondade infinita, amado Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, continuamos aqui, perseverando, nos arrastando, tentando caminhar, para poder compreender ações tão simples, tão pequenas, mas tão grandiosas, para nos encorajar a trabalhar o Teu Evangelho, a observar as nuances, mas, acima de tudo, vencer as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas agonias, porque elas são parte do crescimento, da mudança de cada um. Por tudo que fizemos de equívocos, de errado, nos tempos transatos. Ajuda-nos a compreender que precisamos continuar, trilhar os caminhos, exemplificados por homens magníficos como Humberto e como tantos outros que conseguem, na escuridão da noite, dos caminhos mais tortuosos, vencer a si mesmos e poder um dia vislumbrar com a grande luz. Paulo sentiu, todos podemos sentir, que és o único caminho, que és a verdade, que és a vida. Abençoa a todos aqueles que francamente se envolveram nesses 30 anos para perseverar, observando nos escritos e nas verdades de Humberto, que és a luz que fará de cada um de nós um espírito cada vez melhor. Que a paz que emanas, Jesus, sare as nossas feridas, acalente os nossos gritos e cure as nossas dores, as nossas agonias. Que a doutrina espírita possa consolar, possa
amenizar o cansaço, o nosso cansaço nessa caminhada, porque é necessário, é preciso perseverar. Jesus é o verdadeiro caminho, é a verdadeira paz, é a verdadeira luz. Que Ele nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz. Uma boa noite a todos, um bom regresso aos vossos lares. Muita paz. Ceareiros reunidos, trabalhando com Jesus, nesta busca, neste encontro com Deus Pai que nos conduz. A bagagem que precisa o ceareiro do Senhor é a coragem, boa vontade, fé robusta e muito amor. Para doar ao seu próximo, para doar ao seu irmão que vive perto ou longe, nas dimensões da existência. No momento em que oramos a Jesus, nosso Senhor, com fervor de nossa alma, traduzindo tanto amor, no espaço se abre uma fenda de luz, sublime mensagem do Mestre Jesus que chega até nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos ensinei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros,